Imagine por um segundo que vocês acordam e descobrem que sua conta bancária foi congelada. Não porque fizeram algo errado, mas porque alguém do outro lado do mundo decidiu que não gosta mais do país onde vocês nasceram. Parece loucura? Pois é exatamente isso que aconteceu com a Rússia em 2022. Da noite para o dia, 300 bilhões de dólares, o equivalente ao PIB inteiro da África do Sul, simplesmente sumiram. Não foram roubados por hackers, não desapareceram em algum esquema. Foram confiscados com o apertar de alguns botões em escritórios de Nova York e Londres. E aqui está o detalhe que poucos perceberam. Essa não foi a primeira vez. Venezuela, Irã, Afeganistão, uma lista que só cresce. Países inteiros tendo suas poupanças internacionais sequestradas por decisões políticas. Mas tem um problema com essa estratégia. Ela só funciona se todo mundo continuar brincando pelo mesmo jogo. E adivinha, o jogo está mudando. Nos últimos 2 anos, algo extraordinário começou a acontecer. Países estão silenciosamente construindo uma internet paralela, sistemas bancários alternativos, até moedas digitais próprias. É como se metade do mundo estivesse secretamente montando uma festa em outro endereço. E o mais irônico, cada novo confisco, cada nova sanção, cada nova ameaça funciona como o melhor comercial possível para esses sistemas alternativos. Mas vamos entender como chegamos até aqui. Começando lá em 1944, os americanos fizeram uma jogada histórica. Criaram um sistema onde o dólar virou a moeda de referência mundial. E esse acordo aconteceu em Bretton Woods, uma cidadezinha no meio do nada em New Hampshire. Imaginem a cena. O mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava destruída. O Japão também. E quem estava intacto? Sim, os Estados Unidos. Eles tinham fábricas funcionando, o território sem bombardeios e principalmente tinham ouro, muito ouro. A proposta era simples. O dólar ficaria lastreado ao ouro na taxa fixa de 35 dólares por onça e todas as outras moedas ficariam atreladas ao dólar. Parecia justo na época, afinal quem mais tinha condições de bancar esse sistema? O verdadeiro golpe estratégico estava em um detalhe crucial. Os americanos se tornaram os únicos no mundo que podiam imprimir a moeda que todo mundo precisava usar para comércio internacional. Consequentemente, todas as nações passavam a acumular dólares com reserva monetária, concedendo aos Estados Unidos um privilégio econômico sem precedentes, o monopólio da moeda mundial. Um sistema que surpreendentemente foi aceito sem muita contestação pela comunidade internacional. Mas, em 1971, algo interessante aconteceu. O presidente Nixon simplesmente cancelou a convertibilidade do dólar em ouro quando outros países começaram a desconfiar e pedir ouro de volta. The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of 1 international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Com isso, houve muita contestação e reações negativas no cenário internacional na época, levando a uma desvalorização significativa do dólar, que perdeu cerca de 1/3 de seu valor. Após essa quebra de acordo, os Estados Unidos precisavam de uma nova forma de sustentar a procura global pelo dólar. Foi aí então que surgiu os petrodólares. Os americanos fizeram um acordo com a Arábia Saudita no ano de 1974. O negócio era simplesmente assim. Os sauditas só vendiam petróleo por dólares. Em troca, os Estados Unidos forneciam proteção militar. Afinal, se todo mundo precisa de petróleo e petróleo só se compra com dólar, então todo mundo precisa de dólar. O resultado? Criou-se um sistema onde países inteiros precisavam acumular dólares só para funcionar. Os economistas chamam isso de privilégio exorbitante. E o nome não é exagero. Durante décadas, esse sistema funcionou perfeitamente. Os americanos podiam financiar déficits enormes porque todo mundo comprava títulos americanos. Só que as coisas começaram a ficar interessantes quando o dólar virou mais do que uma moeda. Virou ferramenta política. Quando o país não segue as regras americanas, bang, sanções econômicas, bloqueios, confisco de reservas. Mas aqui fica interessante. Pela primeira vez na história, esses países têm alternativas reais. A Rússia, que deveria estar economicamente destruída segundo todos os prognósticos de 2022, não só sobreviveu, como encontrou novos parceiros comerciais.
A Índia virou o maior comprador de petróleo russo, praticamente da noite para o dia. A China aumentou drasticamente suas importações russas. E o mais importante, esses negócios não estão sendo feitos em dólares. A Índia está pagando petróleo russo em rúpias. A China está usando yuan. Alguns acordos estão sendo feitos até em escambo, literalmente trocando produtos por produtos, como nos tempos antigos. Pode parecer primitivo, mas está funcionando. Afinal, não foi o capitalismo que inventou o comércio. E não são só os países vilões dentro da narrativa ocidental. A Turquia, por exemplo, é um membro da OTAN que está fazendo comércio com a Rússia em moedas locais. A Arábia Saudita, aquela mesma dos petrodólares, está considerando aceitar yuan chinês por petróleo. Agora aqui surge uma pergunta. Será que usar sua moeda como arma é uma estratégia inteligente a longo prazo? Porque parece que está acontecendo exatamente o contrário do esperado. Em vez de submissão, está gerando resistência. Em vez de isolamento, está criando novos blocos econômicos. E é aqui que a coisa fica interessante. Você sabe como funciona a internet que usamos hoje? Praticamente tudo passa por cabos submarinos controlados por empresas americanas e europeias. Quando vocês mandam uma mensagem para alguém na Ásia, essa mensagem provavelmente passa por servidores nos Estados Unidos. É como se toda a conversa mundial tivesse que passar pela sala de estar americana. E é aqui que entra a China. Os chineses não estão construindo apenas estradas e portos. Eles estão construindo uma internet alternativa completa. Desde 2017, a China expandiu significativamente sua rede internacional de cabos ópticos. O país já conta com 17 estações de cabos terrestres internacionais, conectando-os por terra a 12 países vizinhos, com sistemas de alta capacidade que alcançam a Europa e outras regiões. Além disso, a China participou ativamente da construção de cabos submarinos como PIS, que seria a sigla para Paquistão e Leste Africano conectado à Europa. Um projeto de 15 mil quilômetros que liga a China à África e à Europa, com ramificações para o Oriente Médio e outros pontos estratégicos, conectando assim 4 continentes. E ainda tem a China Mobile. Para quem não sabe, é uma importante empresa estatal de telecomunicações, que se destaca como líder global no setor de telefonia celular. Com uma presença impressionante, a China Mobile alcançou a marca de aproximadamente 991 milhões de clientes em 2023 e em 2024 consolidou sua posição de liderança, dominando cerca de 58% do mercado de telefonia móvel chinês. A empresa ainda possui uma extensa infraestrutura de conectividade internacional, abrangendo 78 países através de uma rede de 90 sistemas de cabos submarinos e terrestres, demonstrando sua significativa expansão global. Mas a revolução vai além dos cabos. Foi criado também o CIPS, uma alternativa ao sistema SWIFT. O SWIFT funciona tipo como o WhatsApp dos bancos mundiais. Quando seu banco aqui no Brasil quer falar com um banco na China, ele usa o SWIFT. Quando seu banco aqui no Brasil quer falar com algum banco de algum país vizinho aqui da América do Sul, ele usa o SWIFT. Só que o SWIFT é controlado pelos americanos e europeus. Então, se eles quiserem cortar um país, eles simplesmente tiram ele do grupo. Por isso, o sistema chinês CIPS vem se tornando uma alternativa cada vez mais viável. Esse ano, por exemplo, o CIPS já chegou a processar em um único dia 1,76 trilhão de dólares em transações. Um sistema que, vale lembrar, há 10 anos atrás nem existia. E países estão aderindo porque é mais barato, mais rápido e principalmente não tem risco de confisco pelos americanos. Também tem o BRICS Clear para transações internacionais. Imagina um sistema onde o Brasil pode comprar petróleo da Arábia Saudita, pagar em reais e os sauditas recebem em reals, que é a moeda atual da Arábia Saudita. Tudo sem passar pelo dólar. O novo Banco de Desenvolvimento é outra peça no quebra-cabeça. Enquanto o FMI empresta dinheiro com uma lista de exigências do tamanho de uma bíblia, privatize isso, corte aquilo, abra sua economia, o novo Banco de Desenvolvimento tem uma abordagem bem diferente. Eles emprestam para infraestrutura sem as famosas condicionalidades. Esses foram alguns dos exemplos mais famosos que eu apresentei para vocês. Basicamente, estão criando uma infraestrutura financeira global paralela. E cada vez mais países estão testando essas alternativas. E os números mostram que isso não é só teoria. A participação do dólar nas reservas mundiais caiu de 70% no ano de 2000 para 59% em 2023, o que representa o nível mais baixo em 25 anos. Pode não parecer muito, mas estamos falando de trilhões de dólares. Para entender a dimensão, vamos fazer uma conta bem rápida. As reservas globais hoje giram em torno de 12 trilhões de dólares. Uma queda de 11 pontos percentuais significa que aproximadamente 1,3 trilhão de dólares saíram do sistema.
É como se toda a economia do Brasil tivesse simplesmente desaparecido dos gráficos financeiros da noite para o dia. E o ritmo está acelerando. Nos anos 2000, essa queda era de 0,5% ao ano. Na última década, passou para quase 1% ao ano. A tendência é clara e está intensificando. Quando olhamos país por país, fica ainda mais interessante. A Rússia reduziu suas reservas em dólar de 46% em 2018 para menos de 20% hoje. A Turquia aumentou suas reservas em ouro de 3% para 28% em 5 anos. Até mesmo países tradicionalmente alinhados aos Estados Unidos estão diversificando. E aqui surge um padrão curioso. Países que enfrentaram pressões econômicas estão se adaptando rapidamente. O Irã afirma ser autossuficiente em 97% da produção de medicamentos. Antes, importavam quase tudo. A Venezuela teve crescimento projetado de 3 a 4% pelo próprio FMI, mesmo sob sanções há uma década. Mas talvez o número mais impressionante seja este. O comércio entre países do BRICS cresceu 56% entre 2017 e 2022. E uma parcela crescente desse comércio não usa dólar. Brasil e China já fazem 25% do comércio bilateral em moedas locais. Índia e Rússia estabeleceram um sistema de pagamentos em rúpias e rublos. E tem um detalhe curioso: quanto mais pressão é aplicada, mais rápido esses números crescem. É como se cada nova restrição fosse um comercial gratuito para os sistemas alternativos. E aqui chegamos a um ponto crucial. O sistema americano depende de todo mundo continuar aceitando e usando o dólar voluntariamente. É um sistema baseado em confiança e conveniência. Pense assim, o dólar não tem valor intrínseco. Não é ouro, não é prata, não representa nada físico desde 1971. Seu valor existe porque há um consenso global de que ele tem valor. É um acordo coletivo gigantesco, uma espécie de ilusão compartilhada que funciona há décadas. Mas toda ilusão tem seus limites. E esses limites aparecem quando a conveniência vira inconveniência. Quando usar o sistema oficial fica mais arriscado do que usar alternativas. Imagine que você sempre comprou em um supermercado porque era conveniente, perto de casa, preços ok, produtos de qualidade. Mas aí esse supermercado começa a te tratar mal. Primeiro, aumenta só os preços para você. Depois, se você comprar algo que eles não aprovam, eles confiscam suas compras. E se você reclamar, eles cancelam sua conta e ainda ficam com o dinheiro que você tinha depositado lá. Você continuaria comprando nesse mercado ou procuraria alternativas? É exatamente isso que está acontecendo em escala global. Países estão descobrindo que manter reservas em dólares virou um risco de segurança nacional. Que fazer comércio em dólares significa dar aos americanos poder de veto sobre suas transações. A história já nos mostrou que até os impérios mais poderosos podem ver suas bases se deslocarem. Veja um exemplo da libra esterlina. No século XIX, era moeda de referência mundial. Todo o comércio internacional girava em torno da libra. Os britânicos tinham o mesmo privilégio exorbitante que os americanos têm hoje. Mas quando as duas guerras mundiais custaram uma fortuna, quando outros países ficaram mais poderosos economicamente, a libra perdeu gradualmente essa posição. Não foi de uma hora para outra, mas foi irreversível. A diferença hoje é a velocidade. No século XX, essas transições levavam décadas. Hoje, com a tecnologia digital, blockchain, sistemas de pagamentos instantâneo, as mudanças podem acontecer muito mais rápido. E tem outro fator. Pela primeira vez na história, existem alternativas tecnologicamente equivalentes ou superiores ao sistema tradicional. O yuan digital chinês processa transações mais rápido que o sistema bancário tradicional. O CIPS tem taxas menores que o SWIFT. A conveniência está mudando de lado. Durante décadas, o mundo funcionou com uma regra simples. Quem controla o dinheiro, controla tudo. Com isso, países inteiros estão construindo uma internet financeira paralela. Sistemas de pagamentos independentes, moedas digitais próprias, bancos centrais comprando ouro como se fosse Black Friday. E aqui fica a ironia. Ao transformar o sistema financeiro em um instrumento para impor sanções, criaram os melhores argumentos para abandoná-lo. Os números não mentem. Reservas em dólares despencando, comércio bilateral explodindo, alternativas se multiplicando. O mundo está diversificando seus riscos. E isso muda tudo. Talvez estejamos presenciando algo histórico. O fim da era onde uma única potência decide as regras para todo mundo. Quando você tem o poder absoluto e o usa como arma, não se surpreenda se as pessoas procurarem outras opções. A transformação está acontecendo agora mesmo, nas decisões de bilhões de pessoas sobre em quem confiar. E é isso. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até a próxima. Fui!